Isto é a China. Tem tamanho semelhante aos Estados Unidos, mas cerca de 1/3 do território é montanhoso. Ao sudoeste, você tem o Himalaia e o Planalto Tibetano, situados a 15 mil pés de altitude. Ao norte e a oeste, o deserto de Gobi e o Taklamakan, apelidado de Mar da Morte. Ao leste, quase 14 mil quilômetros de litoral. China foi descrita como basicamente uma ilha geográfica, não por estar cercada por água, mas por terrenos quase intransponíveis em quase todas as direções. Durante seus 3.700 anos de história registrada, a China só foi totalmente conquistada por potências estrangeiras 2 vezes. Pelos mongóis em 1279, após um esforço de 74 anos, e pelos manchus em 1683, após 65 anos de conquista. Mas aqui está o ponto. Toda invasão bem-sucedida exigiu ou a máquina militar mais poderosa da história da humanidade, o colapso interno completo da dinastia governante ou traição literal de dentro. E agora, estamos em tempos completamente diferentes. A China de hoje é uma fera diferente. É o segundo país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas, e o segundo país mais forte e rico do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O que faz a China ser impossível de ser invadida hoje? Para entender, vamos começar explorando seu perímetro. Porque a China foi descrita basicamente como uma ilha geográfica, não porque está cercada por água, mas porque está cercada por terrenos que são praticamente impossíveis de atravessar em quase qualquer direção. Ao sudoeste, o Himalaia é a cadeia de montanhas mais alta da Terra. O Monte Everest está na fronteira China-Nepal, com cerca de 29 mil pés de altitude. Atrás deles, o Planalto Tibetano, conhecido como o Teto do Mundo, está a uma altitude média de 16.500 pés em sua porção ocidental, tornando-se a região mais alta do planeta. Enquanto o Tibete for controlado pela China, a Índia estará praticamente isolada em qualquer conflito militar com os chineses. Durante a Guerra de Fronteira Sino-Indiana de 1962, o Exército de Libertação Popular, ou ELP, descobriu que até mesmo sua própria logística era quase impossível, porque o terreno era tão inacessível para linhas de suprimento convencionais. Se até o próprio exército da China teve dificuldades para operar lá, imagine o que uma força invasora enfrentaria. E hoje, a China construiu a ferrovia Singai-Tibete, a mais de 16 mil pés acima do nível do mar, a ferrovia mais alta do mundo. A China consegue deslocar tropas e suprimentos à fronteira tibetana mais rápido do que qualquer adversário poderia atacar pelo outro lado. Ao norte e ao oeste, você tem os desertos de Gobi e Taklamakan. O Gobi é composto principalmente por rochas nuas, quase impossível para exércitos antigos, e é o 5º maior deserto do mundo, enquanto o Taklamakan é o 2º maior deserto de areia móvel do mundo. Cobras venenosas, tempestades de areia constantes, dias escaldantes e noites congelantes são comuns por aqui. Ao sul, onde a China faz fronteira com o Vietnã, Laos e Myanmar, há selva densa e terreno montanhoso. A única fronteira facilmente cruzada por grandes exércitos é com o Vietnã. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram dificuldades até mesmo para construir a Estrada de Ledo, através da Birmânia, para restabelecer as rotas de suprimento até a província de Yunnan, na China, e esse esforço por si só se tornou lendário pela sua dificuldade. Ao nordeste, a Manchúria é a exceção, o terreno mais acessível de todo o perímetro da China. As montanhas da Hengang correm ao longo de sua borda oeste. Mas o interior é relativamente plano, sendo essa a única fronteira onde uma abordagem terrestre convencional em grande escala é possível. Mas a China sabe disso, então é onde o EPL posiciona seus blindados mais pesados e forças convencionais. E, finalmente, a leste, quase 15 mil quilômetros de litoral. Historicamente, esse tem sido o ponto mais vulnerável, mas mesmo aqui, a geografia trabalha contra um invasor. O Estreito de Taiwan, com só 160 quilômetros de largura, enfrenta de 3 a 4 tufões anuais e ventos intensos, ondas altas e neblina em metade do ano, limitando as chances de invasão a cerca de 2 meses, abril e outubro. Mesmo assim, esse ataque seria óbvio com antecedência. Mas aqui está algo que muita gente não percebe. A China não está cercada por essas barreiras por acaso. Ela se expandiu até elas de propósito. Tibete, Xinjiang, Mongólia Interior, essas não são apenas províncias, elas são o escudo. Mais de 90% dos
1,4 bilhão de habitantes da China vivem em cerca de 40% do território, concentrados na costa e nos vales dos rios do leste. Os 60% restantes, as montanhas, desertos e planaltos, servem como zona tampão. Uma força invasora precisaria cruzar centenas ou milhares de quilômetros dos terrenos mais hostis antes de alcançar o coração populoso do país. Suponha, hipoteticamente, que um exército cruzou a fronteira, desembarcou na costa ou achou uma brecha. Você acha que o difícil já passou, mas na verdade está só começando. Há um equívoco comum de que a geografia interna da China é suave, o que explicaria sua unificação em uma única civilização, enquanto a Europa permaneceu fragmentada. Mas isso não é verdade. O terreno da China é tão fragmentado quanto o da Europa, dividido pelas montanhas Taihang, pelas montanhas Qingling e pela enorme bacia de Sichuan. O rio Yangtze, com quase 4.000 milhas e terceiro mais longo do mundo, foi por milênios uma grande barreira defensiva natural entre norte e sul. A China controla todas as pontes e travessias ao longo dele. Essas podem ser demolidas em minutos, e na época das monções, o rio inunda tanto que até equipamentos modernos têm dificuldades na construção de pontes. Mas o Yangtze não é a única linha. O Rio Amarelo corre de leste a oeste pelo norte da China, criando uma segunda barreira em camadas a centenas de quilômetros ao norte. Os dois rios, ligados pelo Grande Canal, formam uma rede de vias navegáveis que cruza o país. Se os portos costeiros forem bloqueados, essa rede absorve a carga logística. Um invasor não enfrenta só rios, mas um país capaz de redirecionar toda a sua cadeia de suprimentos para contornar um bloqueio. Depois, há a bacia de Sichuan, hoje com mais de 100 milhões de pessoas, cercada por montanhas e poucos pontos estreitos de entrada. Durante a Segunda Guerra Mundial, a República da China mudou sua capital de guerra para Chongqing, no interior da bacia, por ser inacessível aos japoneses. Então, a doutrina do presidente Mao Zedong, apresentada em seu trabalho de 1938 sobre guerra prolongada, explicou exatamente por que isso aconteceu. Troque espaço por tempo. Estique as linhas de suprimento. Feche o cerco pelos flancos, com forças guerrilheiras. Quanto mais o Japão avançava, mais era engolido. Devido à sua vasta extensão territorial e densidade populacional, a China não poderia ser totalmente subjugada. Hoje, esse aspecto cultural é crucial em qualquer cenário moderno. O século da humilhação, o período de 1839 a 1949, quando potências ocidentais e japonesas dividiram o território chinês por meio de tratados desiguais e ocupação militar, não é uma nota de rodapé histórica distante. É a ferida nacional que define o país, ensinada em todas as escolas, mencionada por todos os líderes chineses. Qualquer exército estrangeiro em solo chinês hoje não dividiria a população. Isso os unificaria na força de combate mais motivada do planeta. Com cerca de 626 milhões aptos para o serviço militar, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas defendendo sua pátria, representa uma dissuasão diferente de qualquer cadeia de montanhas. Além disso, nos últimos 60 anos, a China construiu sistemas de defesa desconhecidos pela maioria. Há 3 camadas nisso. A primeira é a base industrial oculta. A partir de 1964, Mao lançou o que ficou conhecido como Movimento da Terceira Frente, uma campanha secreta para realocar cerca de 400 fábricas estatais de cidades costeiras vulneráveis para complexos montanhosos escondidos no interior profundo da China. O princípio orientador era construir próximo às montanhas, manter as instalações dispersas e esconder tudo. A produção de armas nucleares, as instalações aeroespaciais e a fabricação de eletrônicos foram transferidas para o subsolo ou vales remotos. Em 1980, o interior da China produzia mais da metade dos eletrônicos do país. Toda a campanha foi mantida em segredo do público chinês até 1978. Além da logística, a China é autossuficiente de formas que poucos países são, controlando 95% das cadeias globais de suprimento de terras raras, os materiais dentro de cada sistema de armas avançado, cada chip de orientação, cada dispositivo de comunicação. Ela lidera a produção global de aço, cimento e alumínio. Ela alimenta 1,4 bilhão de pessoas em cerca de 9% das terras aráveis do mundo. Um invasor que aposta no estrangulamento econômico, cortando o comércio e bloqueando importações, enfrenta um país que passou 60 anos
criando soluções para essa vulnerabilidade. A China, acostumada às sanções do Ocidente, aprendeu a desenvolver sozinha desde semicondutores até inteligência artificial. A segunda camada é a Grande Muralha Subterrânea. Esta rede de túneis, com mais de 4.800 quilômetros e seções de até 1.000 metros de profundidade, é usada pela Força de Foguetes do EPL para ocultar e implantar mísseis balísticos intercontinentais com ogivas nucleares. A construção começou em 1985. O relatório de 2023 do Pentágono sobre o poder militar chinês confirmou que a China tem milhares de instalações subterrâneas e constrói mais a cada ano. Nenhum ataque pode eliminar a capacidade de retaliação da China. A China ultrapassou 600 ogivas nucleares operacionais em meados de 2024, mais que dobrando seu arsenal desde 2019, e a projeção é que ultrapasse 1.000 até 2030. A terceira camada é a máquina de mobilização. A Lei de Mobilização de Defesa Nacional da China, de 2010, dá ao governo autoridade legal para requisitar quaisquer recursos civis em uma crise. A China tem o maior exército ativo do mundo, com cerca de 2 milhões de pessoas, e a maior marinha do mundo. A capacidade de construção naval da China é estimada em 230 vezes maior do que a dos Estados Unidos. Apenas um estaleiro chinês, o Jiangnan, na ilha Chongqing, tem mais capacidade do que todos os estaleiros americanos juntos, o que é insano. Além disso, a China possui a maior rede de trens de alta velocidade do mundo, com mais de 29 mil milhas de trilhos projetados segundo especificações militares. O EPL pode requisitá-la instantaneamente. Tropas, armas e suprimentos podem se deslocar de uma ponta do país a outra em poucas horas. Essa é a verdadeira vantagem de defender a China. Linhas interiores. O defensor se move por uma rede de transporte. O atacante se move devagar por todo o continente. Há também o aspecto cibernético. As capacidades ofensivas da China podem paralisar logística, comunicações e infraestrutura de comando de um invasor antes de qualquer navio chegar à costa. Operações como o Volt Typhoon, uma campanha cibernética ligada ao governo chinês, já demonstraram a capacidade de se infiltrar na infraestrutura crítica americana. Por fim, há algo que não aparece em nenhum mapa: a estrutura do governo. O Partido Comunista Chinês tem comitês políticos inseridos em cada fábrica, cada universidade, cada instituição em todo o país. A infraestrutura de vigilância dá ao Estado visibilidade em tempo real sobre os movimentos da população em uma escala que nenhum outro governo conseguiu alcançar. A Grande Muralha de Fogo impede que invasores realizem guerra de informação contra a população chinesa, como os Estados Unidos fizeram no Iraque ou Afeganistão, pois não há canal acessível. Ao contrário de uma democracia, não há ciclo eleitoral, gerando pressão política para negociar ou sair. Um governo capaz de direcionar recursos, mobilizar a população e manter uma economia de guerra, sem precisar de votação, é um adversário diferente. A capacidade do Estado é um multiplicador de força em tudo o resto. Agora, neste ponto, você pode estar se perguntando sobre a Grande Muralha da China. Ela foi realmente útil? Bem, a Grande Muralha não é uma única muralha. É um sistema defensivo de 13 mil milhas, com mais de 2.000 anos, e uma rede de comunicação por fogueiras que transmitia avisos por centenas de milhas quase instantaneamente. Servia como barreira à cavalaria, via para tropas, sistema de comunicação e controle do comércio simultaneamente. A Grande Muralha existia devido a uma vulnerabilidade real. A estepe do norte, onde exércitos a cavalo podiam invadir o interior do país. Era a única brecha no perímetro. A China, na verdade, tem uma brecha semelhante hoje em dia, só que em uma forma diferente. Ela é chamada de Dilema de Malaca. A China importa cerca de 10 a 11 milhões de barris de petróleo por dia, com aproximadamente 65% passando pelo Estreito de Hormuz e pelo Estreito de Malaca, pontos de estrangulamento marítimos controlados por outras marinhas. Um bloqueio sufocaria a economia chinesa sem que soldados pisassem na China. Mas a China fecha essa lacuna como fez com a estepe do norte, construindo sua saída. Oleodutos terrestres para a Rússia e a Ásia Central agora contornam completamente o mar. As importações de petróleo bruto russo por oleoduto cresceram de cerca de 300 mil barris por dia em 2010 para cerca de 1,5 milhão até 2025. E a implantação maciça de energia renovável elevou a capacidade instalada de energia eólica e solar para mais de 1.400 gigawatts
em 2024, superando a capacidade do carvão pela primeira vez. A outra vulnerabilidade que a engenharia não consegue eliminar. Taiwan fica a cerca de 160 quilômetros da costa leste da China, bem em frente à parte mais densamente povoada e economicamente concentrada do país. Toda a defesa da China visa manter adversários a centenas de quilômetros de sua costa. Taiwan, ao servir de base para uma potência hostil, elimina essa zona de proteção, tornando-se uma preocupação de segurança nacional para eles, além de outros motivos que levam a China a querer controlar a ilha. Essas são as duas principais fraquezas atuais da China. Então, quem realmente tentaria invadir a China? Bem, a resposta honesta é ninguém. Não porque a China seja querida, mas porque a conta não fecha. A Rússia e a Coreia do Norte também ficariam do lado deles, se, por exemplo, os Estados Unidos tentassem fazer alguma coisa. Mas, realisticamente, seria impossível conquistar de qualquer forma. Obrigado por assistir, inscreva-se e até o próximo vídeo.